Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de estudar. O Enem já tá chegando. E eu não vou desesperar. Hilari. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar como eu cuidei da minha saúde mental no ano da minha aprovação. Bom, existem vários tipos de cansaços e o cansaço mental é um dos maiores cansaços que acontecem nessa época do pré-vestibular. E esse cansaço pode estar associado com uma depressão, com uma ansiedade, com um estresse excessivo, com uma insônia, ou seja, é a união de coisas que não são agradáveis. E como consequência desse cansaço mental pode ocorrer perda de memória, irritabilidade, desconcentração, ou seja, o negócio é sério, porque como é que a gente vai conseguir fazer uma prova do Enem com uma irritabilidade? Como é que a gente vai conseguir fazer uma prova do Enem com uma perda de memória? Como é que a gente vai conseguir fazer uma prova do Enem com cansaço? Então a gente tem que trabalhar a nossa saúde mental para chegar no dia da prova bem e conseguir dar o nosso máximo. E baseado nos meus estudos em medicina, que eu tô assistindo bastante palestra, tô indo a fundo no conteúdo, e também com a minha experiência na aprovação mesmo, né? Como é que foi minha rotina de aprovação estudando em casa. E eu vou deixar para vocês algumas dicas muito importantes para conseguir desviar um pouco desse cansaço mental e conseguir ter uma saúde mental de qualidade. Bom, primeiramente eu gostaria de deixar claro que se você está com problemas de depressão, com problemas de ansiedade ou com problemas em saúde mental, você está atrapalhando muito o seu dia a dia, é interessante você procurar profissionais da saúde especializados para isso, como psicólogos, psiquiatras e médicos da família. Você vai conseguir encontrar eles o mais próximo possível na unidade básica de saúde perto da sua casa, que é um postinho de saúde. E lá você vai conseguir ter um atendimento um pouco melhor. Mas agora eu vou dar algumas dicas para vocês que auxiliam para aqueles que não estão com uma estafa mental, com estresse, mas sim para melhorar ainda mais e intensificar mais os estudos de vocês. Talvez vocês não saibam, mas a gente possui dois cérebros. Mas a gente possui o nosso cérebro aqui e a gente também possui um cérebro na parte gastrointestinal. A gente considera o nosso intestino como se fosse um segundo cérebro. É interessante a gente ter então uma boa alimentação para estar em âmbito, em igualdade, esses dois cérebros. Ou seja, uma alimentação com bastante frutas, com bastante verduras, evitando alimentos com muito açúcar, com muita gordura, com muita fritura, refrigerantes, chocolates e blá blá blá. Gente, é simples. Alimentação equilibrada, frutas, verduras, arroz, feijão. Gente, arroz e feijão é um prato essencial para o nosso dia a dia. Ele possui todos os aminoácidos e isso, todos os aminoácidos possíveis. Os aminoácidos essenciais que a gente precisa para o nosso corpo. O arroz e feijão ele possui isso. Então, tem aquela frasezinha que é descasque mais do que abra pacotes, né? Eu não sei falar essa frasinha. Ou seja, procure ter uma alimentação um pouco mais saudável. Eu sei que nessa época de vestibular é complicado, a gente acaba tendo muita ansiedade, a gente acaba tendo muita fome, porque estudar dá muita fome. Mas procure sempre ir para alimentos mais saudáveis. Você já deve ter escutado essa frase. Enquanto você não está estudando, seu concorrente está estudando. Quando você está dormindo, seu concorrente está estudando. Quando você está fazendo alguma coisa, seu concorrente está estudando. Gente, isso não é real. É interessante ter uma rotina de estudos legais para uma aprovação numa faculdade difícil. Mas se a gente pensar que, poxa, eu tô aqui fazendo exercício físico, eu tô aqui com a minha família no lugar, e tem gente estudando e tem gente que... A gente vai enlouquecer? Então, é uma coisa que as pessoas não dão conta que qualidade hoje em dia para os estudos é melhor que quantidade. Não adianta você estudar 10, 12, 18, 20 horas por dia e ser um estudo sem qualidade. É preferível você estudar 6 horas com qualidade do que estudar 12 sem qualidade. Por exemplo, quantidade não é sinônimo de aprovação. Não adianta você estudar 18, 20 horas que não vai dar certo. Um ano anterior à minha aprovação, eu estava estudando enlouquecidamente, estava me estressando enlouquecidamente. Tinha dia que eu estudava 18 horas por dia. Eu falei, esse ano que eu vou me aprovar, esse ano vou passar em primeiro lugar. Não. Aí no outro ano que eu modifiquei todo o meu estudo, modifiquei toda a minha rotina, estudei menos, aproveitei mais, assim. Por exemplo, fui indo fazer exercício físico, cuidei da alimentação, estudei bastante. Mas eu não estudei enlouquecidamente como eu estudei no ano passado. Então, assim, acho que deve entender, né? No ano que eu passei, eu tava estudando 6 horas por dia, fazia academia todo dia e ia ver pôr do sol. Sim, eu ia ver o pôr do sol todo dia. E eu estudei em casa e é só ter uma organização. Nesse tempo que você estiver estudando, estude.
Ou seja, você vai estudar 6 horas e estude 6 horas. Agora, não adianta você pegar e também estudar, vou estudar 6 horas e começar, tipo, ficar mexendo no celular, isso aquilo. Não vai adiantar. Tem que ser uma organização e, como eu falei, qualidade é melhor do que quantidade. Então tem que ser um estudo com qualidade. Em relação ao exercício físico, eu vou deixar para vocês apenas alguns benefícios, porque são tantos que eu não vou nem caber aqui, vou ficar 10 anos falando. Então vamos começar. O exercício físico ajuda no foco, ajuda na concentração, melhora a oxigenação do cérebro. Até que tem que colar aqui porque tanto que eu não lembro mais. Diminui o estresse, diminui a ansiedade, aumenta a disposição, diminui o risco de ficar doente, aumenta a autoestima, ou seja, mantém a sua sanidade mental em dia. Para vocês terem uma ideia, um ano quando eu fui aprovado, depois que comecei a faculdade, eu larguei o exercício físico, porque não estava dando tempo para se organizar, fazer tudo certinho. E eu fiquei ruim. O ano, até acho que tem alguns vídeos no meu canal aqui que vê que eu tava meio ruim, assim, bem pra baixo. E depois que eu consegui me organizar direitinho, vim morar perto da faculdade, eu comecei uma rotina de exercícios físicos diários, de segunda a segunda. E hoje aqui eu tô fazendo vídeo. Assim, tenho muita coisa pra fazer da faculdade, mas assim, ó, melhorou minha disposição, melhorou tudo, 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 tudo. Pra vocês terem uma ideia de como o exercício físico é importante, eu continuo fazendo exercício físico todo dia. Ou seja, mesmo estando na faculdade, curso integral, aula de manhã, aula à tarde, aula à noite, sim, eu faço exercício físico, sim. De segunda a segunda. Eu vou na academia sábado e vou na academia domingo. E isso é o meu ânimo, por exemplo. É só ter uma noção, não, é que vocês não vão saber, mas assim, ó, se pegar das 80 pessoas que tem na minha sala de aula, perguntar quem é o mais elétrico, provavelmente vão dizer que sou eu. Quem faz mais coisa, provavelmente vão dizer que sou eu. Ou seja, mesmo eu tirando do meu dia a dia 1h30, umas 2 horas de exercício físico, eu não tô perdendo, porque, ou seja, todos aqueles problemas que existem de desconcentração, irritabilidade, falta de foco, perda de memória, quando a gente faz exercício físico a gente não tem isso, juntamente com uma alimentação equilibrada. E, ou seja, eu nunca fico doente. Ou seja, então não é você tá perdendo 1 hora do seu dia, você tá ganhando 1 hora do seu dia, você tá ganhando horas e horas, você tá ganhando seu dia inteiro. Você tem disponibilidade, você tá bem. E isso é essencial, né? Como é que você vai estudar estando mal? Outra dica muito importante também é você disponibilizar corretamente as horas de sono do seu dia a dia. Tem estudos que falam que 7 horas de sono tá bom, tem estudos que dizem que 8 horas de sono tá bom. Ou seja, é muito difícil porque cada organismo reage diferente. Mas é interessante que você tenha pelo menos 7 horas de sono por dia. Você não vai hibernar, então não adianta você também dormir 14 horas no dia. Mas ter uma rotina e assim, conseguir ter uma noite de sono boa, isso vai ser essencial para você. O sono vai ajudar na fixação do conhecimento. Ou seja, então eu vou fazer o seguinte, aquela ideia, né? Vou dormir mais tarde porque eu vou conseguir estudar mais. Vou ir dormir 2 horas da manhã, vou acordar às 7 horas da manhã e eu vou conseguir estudar muito, 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 muito. Não. Você vai dormir às 2 da manhã, você vai acordar às 7. Você vai dormir às 2 horas da manhã, antes disso você vai estar cansado, porque vai estar estudando sem parar. Vai acordar cansado, não vai ter conseguido organizar a sua memória, não vai ter conseguido absorver os conhecimentos e não vai adiantar de nada. Simplesmente isso. Então, ter uma noite de sono é muito importante. Nossa, mas assim, a gente tem que pensar, nosso dia só tem 24 horas. Sim. Então a gente retira 8 horas de sono pra dormir. Sim. Sobraram 16. A gente tem outras coisas pra fazer na nossa casa. Ou na nossa vida. Sim. Mas então vamos reservar 6 horas de estudo diário. Então a gente pegou, tá dormindo 8 horas, são 16 horas que sobraram. E dessas 16 horas que sobraram, a gente tem 10 horas, porque 6 horas a gente vai estudar. Dessas 6 horas que a gente vai estudar, a gente vai estudar. A gente estuda. Estuda para um senhor caramba. Então, vamos ter que estudar. Essa parte de estudar, para você ter uma qualidade no seu ensino, no seu estudo, você vai ter que ter organização. Organização de começar o horário de estudar, organização para passar, para tomar um café, organização para ir no banheiro, organização para comer. Não adianta você estar estudando em casa e você não ter organização. Eu vou estudar das 8 da manhã até o meio-dia
e da 1h30 da tarde até as 5. Você começa a estudar às 8 da manhã, às 9 horas da manhã você tá no celular jogado em cima da cama. Não adianta. Então você vai deixar seu celular de canto, você vai conversar com seus familiares que você está estudando, você vai reservar esse tempo para estudar e você vai estudar. Você vai assistir a videoaula, você vai fazer os exercícios, você vai fazer os simulados. Em suma, você vai estudar. É interessante também você fazer um checklist do seu estudo. Ou seja, e tem que ser verdadeiro, né, gente? Não adianta a gente pegar e falar o seguinte: poxa, eu vou fazer um checklist agora, eu tô querendo fazer para amanhã 3 simulados, 2 redações, assistir 7 videoaulas e fazer 500 exercícios. Você vai conseguir? Não. Então, seja coerente. Porque, querendo ou não, até vai ficar assim, você vai a estimular seu cérebro, você vai se estimular a fazer bastante coisa. É interessante estimular a fazer bastante coisa. Mas você tem que entender que você não vai conseguir fazer tudo. Então seja um pouco mais real com a sua rotina. Faça um simulado, uma redação, assista 2, 3 videoaulas, faça 20, 30 exercícios, ou seja, tenha uma organização de estudos, uma organização coerente. Não adianta você pegar e vai dizer que vai fazer 500 exercícios e também não adianta fazer 500 exercícios e fazer 500 exercícios mal feitos. Faça 30, 40, 50 exercícios. De vez de fazer 3 simulados, faça um simulado bem feito. Isso vai ajudar muito. Não adianta você correr contra o tempo ou matar de estudar se você não vai estar estudando com qualidade. Então é muito importante pensar nisso também. E por último, uma dica muito importante. Além de você estar estudando para o vestibular, você também possui uma vida. Você possui família, você possui amigos. Claro que esse momento é um momento de concentração, um momento de foco, um momento de se limitar. Você não vai conseguir em todos os aniversários, você não vai conseguir sair todo dia. Mas reserve pelo menos uma parte do seu domingo, uma parte do seu sábado, pelo menos retira um pouquinho do dia da semana, assim, um dia, né? Pra fazer alguma coisa que você goste, pra você ir na casa da sua avó, na casa do seu avô, ou pra você assistir um filme com os amigos. Ou seja, não se limite só a estudar. A vida tá passando junto. A gente tá aqui, tá estudando, a gente tá querendo estudar pro nosso futuro, mas a vida também tá passando. No ano que eu fui aprovado, eu não deixei de ir visitar meus avós, de uma festa. Claro que eu acabei dizendo muitos nãos, mas eu também disse alguns sims. Então, não se limite só ao estudo. Até porque, se você ficar sempre nessa rotina, você vai se estressar, você vai ficar ansioso, você vai ficar pra baixo, você vai dizer, nossa, não tô vivendo a vida. E não é assim que funciona. A gente tem que saber organizar e equilibrar. A gente, claro que a gente tá nessa época de estudos, vamos estudar. Mas não deixe de curtir a vida um pouquinho também, tá bom, gente? Esse era o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. E vocês estão vendo que os vídeos estão mudando, eu tô melhorando, eu tô evoluindo. Gente, a gente vai crescendo. Então tá, gente. Tchau, tchau e boa sorte na sua trajetória.